Paz do Senhor Jesus a todos, irmãos. Glória a Deus, glorifica a Deus pela sua vida. Shalom Lekulam. Shalom é paz no hebraico. Lekulam, amigos. Por isso que eu falei paz, amigos. E também depois falei paz do Senhor a todos que se faz presente. Aqueles que vão ver, aqueles que são inscritos. Queria agradecer a Deus pela vida de cada um dos meus irmãos, né? São muitos irmãos que eu conheço. Glorifico a Deus por cada pessoa, por cada vida de vocês, por ter me ajudado, me incentivado nesse trabalho, um trabalho árduo, difícil, né? E desde já queria também falar um pouco do meu grupo, né? Eu Eu tenho um grupo no Telegram onde eu sempre compartilho trabalhos de escola dominical, grupo próprio de minha autoria, um grupo meu mesmo, onde é um grupo voltado para a Bíblia. O canal antigo, irmãos, quero comunicar a todos os irmãos, né? O meu canal antigo, aquele canal A Última Trombeta, foi cancelado, tá? Por motivos de direitos autorais. Algumas coisas aconteceu e eu tentei recuperar, mas eu não consegui. Então meu canal foi cancelado, perdi ele. E aí agora estou com esse novo canal que é o canal Bíblia Aberta Oficial. Esse canal é um canal sem fins lucrativo, é um canal onde eu divulgo estudos bíblicos, teológico, pregações e doutrina e principalmente o que nós vamos fazer hoje, estudos bíblicos da escola dominical. Hoje vamos dar uma lição muito importante, né? E essa lição é uma lição que não tem lição melhor para dar do que essa, né? Caiu como uma luva essa lição hoje. E hoje eu estou começando os trabalhos, né? Devido a não poder começar antes. Então hoje eu estou começando os trabalhos. Esse canal é novo, esse canal, o nome dele é Bíblia Aberta. Você que é Bíblia Aberta Oficial, você que não é inscrito, se inscreva, me ajude a divulgar esse trabalho, me ajude a levar a palavra de Deus. Eu creio que muitas almas precisam ouvir essa palavra, né? E creio que você se inscrevendo no meu canal vai dar visibilidade, as pessoas vão ver esse conteúdo e vão começar a compartilhar com mais pessoas, porque hoje esse assunto é um assunto muito importante para a igreja atual. É um assunto que a igreja ela está se esquecendo. E hoje eu vou abordar temas fundamentais, temas palpitantes, temas polêmicos e com profundidade, né? Espero que os irmãos entendam, né? Espero que os irmãos compreendam e eu quero deixar uma dúvida já no ar para você que está assistindo e para você que vai assistir, né? Eu creio que você vai ver. Então, assim, existe hoje apóstolo? Existe ou não existe? Sem ficar em cima do muro, tá? Se existe, coloca nos comentários desse vídeo abaixo que sim. Se não, coloca que sim. E aí eu vou trazer uma pequena introduçãozinha nos comentários explicando por que não e por que sim, tá bom? Se é que existe, né? Vamos tentar trazer algo que você possa compreender e possa se adaptar. Mas eu creio que também aqui vai ser revelado também, né? Para quem vai ver o vídeo já vai tirar suas dúvidas, né? Mas é bênção para a glória de Deus. Quero também agradecer a todos os irmãos pelo incentivo, né? Muitas pessoas me incentivaram a fazer isso, né? A voltar, porque eu não queria mais voltar com o canal, mas muitas pessoas falaram volta, né? Seus conteúdos são bons, e, então isso me alegro muito em poder compartilhar com os irmãos, né? Em poder compartilhar a palavra de Deus, não é a minha palavra, é a palavra de Deus, e também fazendo para o reino dos céus, como eu havia falado. Então vamos começar aqui a falar de um assunto muito pertinente,
mas que precisa ser falado, não tem outro jeito. Eu vou ter que ler versículos bíblicos, vou ter que, né? Estou deixando já a Bíblia aberta aqui, porque vamos ler bastantes versículos bíblicos, vamos interagir bastante, né, com cada um. E creio que para crescimento espiritual. Deixar minha Bíblia aberta aqui já, para nos acompanhar aqui esse assunto que é tão palpitante e muito bom de se analisar. Vamos começar, né, irmãos? Deus abençoe a todos, que nós possamos tirar proveito desse ensinamento. Quero orar nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, Pai Santo, Pai Celestial, eu peço a Ti, Senhor, dirija nós nesse trabalho, dirija nós, Pai, para aplicarmos essa lição, para entender o que o Espírito Santo, Pai, tem como nos conduzir debaixo da sua onipotente mão, que nós possamos aprender, que nós possamos falar em Teu nome, que nós possamos, Pai, instituir, Senhor, aquilo que as Escrituras diz, examinando, ó Pai, a luz da exegese e da hermenêutica, olhando os textos como eles são, analisando cada contexto, cada versículo, cada palavra, Senhor, e assim, Pai, nós podemos compartilhar, Pai, desse alimento tão sólido, tão puro, tão profundo, com cada um dos meus irmãos que vai assistir, vai se regozijar. A lição de hoje é essa, meu amado irmão. Lições bíblicas, segundo trimestre de 2021, adulto. Dons espirituais e ministeriais. Eu queria te perguntar se existe o ofício de apóstolo hoje ou se não existe mais. Essa incógnita eu deixo para você. Se você for ver o vídeo todo, você vai saber. Se você não conseguir ver o vídeo todo, por algum motivo, escreva aí embaixo se sim ou se não, e depois você volta e vê o vídeo, tá bom? Porque aí fica melhor de eu entender sua posição, seu pensamento, aí fica melhor de eu interagir com você, e também na inscrição do canal tem o meu número de telefone de WhatsApp para contato, para aqueles que queiram entrar no grupo do Telegram para fazer parte desse trabalho, é só me chamar no WhatsApp e eu colocarei, tá bom? O ministério apostólico, hoje é sobre esse assunto. O ministério apostólico. Texto áureo. E ele mesmo deu uns para apóstolo, outros para profeta, e outros para evangelista, e outros para pastores e doutores. Verdade prática. O dom do apostolado foi concedido por Deus à igreja com o propósito de expandir o evangelho de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Vamos agora aqui para a leitura bíblica em classe, que eu sei que muitos fazem essa leitura, que eu acho interessante, acho muito bênção. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo mediante o dom de Cristo, pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão que também que antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Aleluia, glória a Deus. Ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Verso 13. Até que todos cheguem à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, a medida e estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levado em toda roda por todo vento de doutrina, pelo engano de homens que falam com astúcia e enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo.
do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Primeiro passo, vamos aqui investigar, né, biblicamente o colégio apostólico. Vamos lá no Antigo Testamento, trazendo para o Novo Testamento. E o segundo passo é retratar o ministério apostólico de Paulo. Quem foi Paulo? Né? Terceiro passo, avaliar a apostolicidade atual. Existe ou não existe apóstolo? Você entendeu? Então é um assunto amplamente interessante. Vamos aqui, desde já, o pastor Elinaldo Renovato, que é o autor dessa revista, pastor, teólogo, escritor, né, bacharel em teologia, praticamente ele é um teólogo, né? Então, analisando aqui todo esse enredo, os dons, quando nós falamos sobre dons espirituais e ministeriais, nós falamos sobre dons que foram dados à igreja. Há dons que são residentes e há dons que não são residentes. Quero que você entenda isso, tá? Porque tem muitas pessoas que falam que todo dom ele é residente. Deus deu, Deus não tira. Claro, o dom de apóstolo, o dom de pastor, o dom de profeta, de evangelista, o dom de mestre e o dom de doutor. Então, no quesito aqui a qual foi abordado o texto, Efésios 4:11, aqui é abordado um dos argumentos mais daqueles que se dizem que há apóstolos hoje, né? E o fato de que houve na Bíblia o autor, né, outros apóstolos, ou além dos 12, Paulo, incluindo aqui que, biblicamente falando, o colégio apostólico, olhando que Deus constituiu cada um para a sua função. O dom ministerial é o dom que Deus dá à pessoa. O dom ministerial é o dom que Deus atribui à pessoa. Então Deus, cada um ele separou na sua função. Como diz o texto de Efésios 4, pela unidade da fé. Então o texto ele está sendo bem claro. Deus deu dons aos homens. Os dons residentes são os dons que nós vamos abordar agora. São os dons que nós precisamos entender que os dons são residentes porque ele foi dado por Deus. Mas tem outro porém que nós precisamos analisar. E eu vou ler agora aqui na introdução e vou aplicar cada conceito em seu quesito, dando a explicação e fazendo a aplicação para que os irmãos compreendam. A introdução. A partir da lição desta semana, estudaremos os dons ministeriais distribuídos por Deus à sua igreja, objetivando o desenvolver o caráter cristão da comunidade dos santos, tornando semelhante ao de Cristo. Efésios 4:13. De acordo com as epístolas aos Efésios e aos Coríntios, são 5 os dons ministeriais concedidos por Deus à igreja. São 5. Vamos abordar todos esses 5 dons ministeriais que são dados à igreja. Então é muito bem claro aqui, irmãos, eu quero que vocês entendam. Vamos abordar esses 5 passos. Olhando, né? Olhando apóstolo, profeta, evangelista, pastores e doutores. Eles não colocaram mestre, mas doutores está na característica de mestre. Quero que os irmãos entendam. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 27 e 29.
deixar já aberto aqui para nós falarmos. Veremos quanto esses ministérios são necessários à vida da igreja local para cumprir a missão ordenada pelo Senhor. Até o mundo simultaneamente cresce na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro 3,18, mostrando a sequência de Efésios 4,11, iniciaremos o estudo pelo dom ministerial de apóstolo. Então vamos iniciar sobre apóstolo. A introdução é bem clara. Os dons ministeriais distribuídos por Deus à sua igreja. São 5 dons ministeriais concedidos por Deus à igreja, como diz Efésios 4:11. Olhando o texto de 1 Coríntios capítulo 12, versos 27 e 28, diz assim: Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular, e a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolo, segundo lugar profeta e terceiro doutores, depois milagre, depois dons de cura, socorro, governos, variedade de línguas. Então, interpretando à luz do texto de Efésios 4:11 e à luz do texto de 1 Coríntios 12, 27 e 29, nós sabemos que Deus deu, Deus atribuiu. Então, aqui está as características de cada um que Deus atribuiu. O polegar, que seria esse, é o apóstolo. Esse polegar é o apóstolo. Esse menor, o apóstolo seria quê? O apóstolo, ele seria o que toca todos. Pois não, ele é o polegar. Ele toca todos. Então, tocando todos, o apóstolo, ele tem todas as características. Então, nós vamos estudar sobre por que o apostolado foi dado a esses homens. O apóstolo é aquele que tem como missão enxergar o futuro, trazê-lo à existência, e a pessoa encarregada de fazer missões, abrir novas igrejas, iniciar novos projetos sociais. A origem do seu nome significa o quê? Enviado, mensageiro, embaixador, e é um chamado para representar aquele que enviou. Aquele que o enviou, sempre procurando expandir o reino de Deus. Os apóstolos são fundamentos da igreja, e através deles que pastores e líderes são separados, preparados, treinados para as suas funções. A Bíblia fala que nós estamos debaixo da doutrina dos apóstolos e do profeta. Por quê? Porque o Antigo Testamento traz a profecia a respeito de Jesus. Hebreus 3:1, vamos analisar Jesus como apóstolo e sumo sacerdote. Então, através disso, nós analisamos que o apóstolo, ele tem todas essas funções atribuídas, porque ele é o dedo polegar, ele toca todos, ele toca todos. Aqui vem primeiro apóstolo, segundo profeta. O profeta, ele é aquele que aponta, é aquele que fala em nome de Deus. A palavra profeta significa nambi. Ele é um porta-voz. Ele é alguém que fala por Deus. No Antigo Testamento, vamos ver muitos profetas. E o que os profetas faziam no Antigo Testamento? Isaías, Daniel, Ezequiel, entre outros profetas. O que eles faziam? Eles falavam em nome de Deus. Deus mandava, eles iam e eles falavam. A Bíblia fala que Moisés, ele como libertador de Israel, ele foi também profeta. Moisés, ele fazia os milagres, os prodígios em nome de Deus. Então nós sabemos que o profeta é aquele que fala, é aquele que aponta. Qual é a função do profeta? É aquele que ouve e transmite. Ele pega a revelação de Deus e fala. Ou aquilo que Deus está falando com sua igreja. Seja o chamado para exortar, consolidar e edificar, e para a edificação do corpo de Cristo, através da palavra, entendeu? Então, a origem do seu nome significa aquele que expõe. Por isso, tem a ver com trazer uma mensagem de Deus para alertar o seu povo e dar direcionamento para a igreja. Geralmente são pessoas mais sensíveis e experiências
a experiências espirituais ao falar com Deus. Então, muitos dos profetas hoje são profetas fraudulosamente, como o texto falou aqui, né? Efésios 14. Muitos hoje se dizem ser, mas não é. Né? Profeta é aquele que Deus está falando e ele está falando. Deus passa e ele fala. A profecia, ela nunca foi de particular interpretação. Então, se Deus usa o profeta, tem que se cumprir. Porque quando não se cumpre, tem 3 dedos já apontando para ele. 3 dedos apontando para ele. Porque a profecia, se ela acontece o que aconteceu esses dias aí, claro que eu não quero entrar em demérito. O pastor falou em nome de Deus e depois ele disse que Deus mentiu. Então, que Deus é esse, irmãos? Porque Deus não mente. Então, que Deus é esse? Ele fala em nome de Deus e aí a profecia dele não cumpre e Deus mentiu? Então, eu não quero entrar em demérito, mas profeta não é isso, tá? Profeta é o que eu acabei de explicar aqui, conforme eu abordei aqui o segundo ponto. Apóstolo e profeta. Estou abordando cada um em sua circunstância, trazendo a aplicação para o seu conhecimento, tá? O terceiro ponto, evangelista. Evangelista é o dedo maior aqui, ó, o dedo do meio. Evangelista. O que faz o evangelista? O significado de evangelista, do seu nome, é aquele que anuncia as boas novas. É a pessoa que tem facilidade de criar relacionamento, pregar o evangelho para as pessoas, ganhar vidas para Jesus. Seu principal propósito é um trabalho evangelístico, no qual consegue explicar de forma fácil e clara a mensagem da cruz para as pessoas, e essas pessoas conseguem trazer muitas pessoas ao mundo para a igreja. O evangelista ele tem essa função, é um desejo já do evangelista, é fazer esse trabalho que também é um pouco árduo, né? De trazer para a igreja, de lá levar a palavra, semear, buscar e ele traz. Então esse é o papel do evangelista. O evangelista ele tem uma função aqui, pode ver que ele é o dedo maior do meio aqui, ó. Ele tem uma função. Ele tem uma função, não é uma função comum, mas é uma função denominada também como missões. Alguns entendem como missão também, o papel do evangelista. Tá bom? Então, o quarto dedo é o de pastor. Entenda bem o que é o pastor. Porque muitos veem no pastor uma visão muitas vezes equivocada, né? O pastor é o quarto dedo, é o dedo da aliança, como muitos entendem, que é esse dedo aqui. Então, o que faz o pastor? Eu estou falando dos 5 dons ministeriais, que é dons, esses dons são dons residentes, são dons entregues à igreja, são dons dados por Deus, como diz Efésios 4:11 e como diz 1 Coríntios 12, 27 e 28. Então, olhando para o texto, nós sabemos que esses dons são entregues à igreja. Vemos também que no versículo, antes de eu falar o versículo, eu quero entrar aqui nesse contexto do quarto, que seria o pastor. O que é a função do pastor? O pastor ele tem por objetivo o quê? Os pastores são aqueles que cuidam das vidas. É aqueles que pastoreiam, é aqueles que evangelizam, trazem para a igreja, eles são responsáveis por administrar a igreja e ajudam as pessoas com suas necessidades espirituais. Mas não só isso. A função do pastor, ela vai muito além disso. Estou aqui expondo alguns pontos que eu relatei para que os irmãos tenham uma aplicação mais óbvia e mais profunda. Então sua função é conduzir, proteger, alimentar as ovelhas de Cristo. Ele consegue enxergar além do que as pessoas enxergam de si mesma. Um pastor que é um líder de verdade consegue ajudar as pessoas a descobrirem a qual dom ministerial para a pessoa. O pastor ele aconselha, o pastor ele cuida, o pastor ele repreende, o pastor ele redague, o pastor ele mostra a pessoa como deve andar, como deve ter postura. O pastor ele tem vários âmbitos de funções.
Mas muitos não reconhecem isso. Por quê? Porque tem pastores que eles são chamados, mas ele não tem capacidade de fazer aquilo que ele foi chamado. E tem muitos que não foi chamado e quer ser pastor. E para ser pastor tem que ter chamado. Mas eu quero que você entenda, porque eu falei que muitos foi chamado e não fazem. Isso se chama negligenciar. Eu sou chamado para fazer, mas eu não faço. Isso aí é uma pessoa negligente. Porque quem foi chamado, Deus o capacita e tem total capacidade de trabalhar. Então, muitos se dizem que é pastor, mas são negligentes, são fraudulosamente, como Efésios 4:13 vai dizer. 4:13 não, 4:14. Então, veja que nem todos que se dizem é. Né? Olhando aqui agora ao quinto passo, que seria esse dedo midinho aqui, o menor de todos aqui, ó, que é esse. Esse aqui é o doutor, conhecido também, que as escrituras vai dizer que seria o mestre. Vamos colocar como mestre também. Esse aqui seria o doutor ou mestre, como você queira abordar. Porque qual é a função de um doutor? Muitos entendem a função de um doutor ou de um mestre diferente. A palavra grega didaskalos, que se quer dizer mestre, quer dizer professor, instruir, ensinar. O mestre, ele é aquele que tem a facilidade para estudar, entender, ensinar os textos, né, bíblicos para as pessoas. Sua função é ser um professor para outros irmãos, ou seja, que precisam de alguém para lhe ensinar sobre a palavra. Geralmente gosta e possui facilidade em ler textos complexos e difíceis de entender. Talvez tenha um dom igual ao do evangelista para explicar a palavra de uma forma simples e rápida. Ainda bem, porque as suas funções se aprofundar nos ensinamentos da palavra de Deus e ensinar o povo sobre as escrituras de forma detalhada. Ou seja, o mestre também, irmãos, ele tem um dom. Qual é esse dom que o mestre tem? O mestre, ele tem um dom que é igual ao do evangelista. Ele tem a capacidade de explicar textos difíceis. Ele tem a capacidade de falar com você. É igual você, às vezes você lê a Bíblia. Tem um texto ali no Antigo Testamento que você já leu ele 10, 15 vezes e você não consegue tirar uma interpretação desse texto. Aí vem o mestre ou o doutor e ele lê aquele texto e em alguns segundos ele fala detalhadamente o texto, o contexto, ele dá sinônimos, ele explica o significado. Então esse é o papel do mestre, o doutor, né? Que na palavra grega nós conhecemos como os didaskalos, que seria instruir, ensinar. Vamos falar dele mais para frente também, que está aqui na lição incluído. Claro que muitas coisas que eu estou falando aqui também vai ser aplicada em outras lições. Então eu estou adiantando aqui, porque o conteúdo é vasto. São muitas coisas aqui para abordar e creio que o tempo não vai me dar esse respaldo. Mas aí eu quero trazer tudo em um só contexto, mostrando e lendo automaticamente para vocês. Espero que vocês tenham compreendido essas partes, né? Que seria o quê? Pega isso aqui, que isso aqui é muito bom. Aposta o dedo polegar. Ele, ó, toca os 5 dedos. Eles tocam os 5 dedos. O apóstolo, o profeta, o que aponta. Evangelista, dedo maior. O pastor, aquele que eu citei aqui as funções, aconselha, faz de tudo, governa a igreja, dirige, manda, envia. O mestre, que é o que eu citei aqui agora, né? Que é o professor, que é o instrui, é aquele que instrui, que ensina. E continuando, esses são os dons residentes, dado à igreja, dons dado para aqueles que o seguem. Vamos aqui ao primeiro tópico do colégio apostólico. Eu vou explicar aqui o colégio apostólico da origem, do Antigo Testamento ao Novo Testamento, para que os irmãos tenham uma compreensão ampla, uma compreensão mais eficaz desse contexto teológico e espiritual. O colégio apostólico. Primeiro ponto, o termo apóstolo. O dicionário bíblico Wycliffe
informa que o termo grego apóstolos origina-se do verbo apostele. Na palavra grega é apostele, né? Que significa enviar, remeter. A palavra apóstolo, portanto, significa aquele que é enviado. Então, olhando para enviado mensageiro. Então, oficialmente comissionado por Cristo, ao longo do Novo Testamento, o verdadeiro apóstolo é enviado por Cristo igualmente como filho foi enviado pelo Pai, com a missão de salvar o pecador com autoridade, poder, graça e amor. O verdadeiro apostolado baseia-se na pessoa e obra de Jesus, o apóstolo por excelência. Vamos lá em Hebreus capítulo 3. Hebreus 3:1. Diz assim, Hebreus 3:1. Porque, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sem isso. Então, assim, considerai a Jesus Cristo sumo sacerdote e apóstolo da nossa confissão. Entendemos aqui uma coisa, que Jesus também ele é chamado de apóstolo. O conceito apóstolo, ou na palavra grega apostele, tem um significado amplo, irmão. Desde o Antigo Testamento, nós sabemos que a palavra denominada apóstolo também no grego se chama apostele. No hebraico se chama shalian. Shalian ou shalian. Você vê que o sentido da palavra hebraica tem o som de an. O CH ele muda para an, shalia. Alguns intérpretes do hebraico bíblico falam shalian ou shalian, né? Então tem dois sentidos. Então, olhando para a palavra apostele, que seria no caso o conjunto, né? Apostele significa o quê? Enviado, aquele que Deus envia. Então vemos aqui o dicionário Wycliffe denominar o que é no grego apóstolo. Origina-se de enviar, remeter, né? Aquele que é enviado ou mensageiro. Oficialmente comissionado por Cristo. Jesus ele foi enviado do Pai. O Pai o enviou a fazer a missão, resgatar a humanidade do seu pecado. E Jesus, sabendo disso, ele veio sobre uma missão. E essa missão ele concluiu até o fim. Então vamos lá na origem do apostolado, para que nós possamos entender. A palavra apóstolo, ela é antiga. Tanto a palavra apóstolo como shalian. O primeiro shalian na Torá é encontrado na pessoa de Eliese, que é enviado por Abraão para encontrar uma esposa para Isaac. Quem é Abraão? Abraão, ou no hebraico Avraham. No hebraico se chama Avraham. Quem é esse? Abraão nós sabemos e conhecemos no capítulo 12 de Gênesis. Mas esse servo também, chamado Eliese, conhecido como pastor de ovelhas. Ele era pastor de ovelhas, não de uma comunidade. Por que ele era pastor de ovelha? Eu vou ler o texto e nós vai entender acima desse texto. Por isso que é bom você analisar o texto não com as lentes embaçadas, mas analisar o texto através da exegese e da hermenêutica. Porque sem hermenêutica não tem como você fazer a aplicação. Peço desculpa aos irmãos que eu estou um pouco resfriado, né? Mas sem hermenêutica e sem exegese fica difícil de você fazer a aplicação. Então vejamos aqui, ó, o versículo 24 de Gênesis diz assim: Abraão era velho e bem avançado em anos, e Deus o abençoou
a Abraão em tudo. E Deus ou Jeová, né? Algumas traduções falam Jeová. E no capítulo 24, verso 2, fala assim: Abraão disse a um de seus servos mais velho da sua casa, que era o que governava em tudo o que ele tinha. Por esse motivo, ele é conhecido como pastor, porque ele governava a casa de seu patrão, Abraão. Então, por causa disso, Abraão dá uma missão a esse homem, chamado por nome de Eliese. Vai na minha linhagem e procura uma mulher para meu filho. Por que não poderia ser das cananeias? Porque as cananeias era povo pagão, religioso. Então Abraão escolhe alguém que é da linhagem de Davi. E ele pede para que Eliese faça o trabalho de enviado. Enviado com o quê? Comissão. O apóstolo, ele é enviado com missão. Creio eu que Jesus, ele tirou essa palavra do Talmud ou da Torá. Por que da Torá? Porque vamos explicar aqui. Embora o Talmud, o Shalian também receberá vários papéis. Qual é esses papéis? Embora o significado como pessoa que segura a criança enquanto realiza o rito da circuncisão, ou a pessoa que separa o dízimo da Tenurat, da Ramassés, ou seja, para dar, para doar. O Shalian é uma espécie de enviado, é uma espécie de príncipe, aquele que foi chamado e comissionado. Ele é tipo um emissor. O que é um emissor? O emissor é o que foi falado aqui, ó, no grego aqui, ó, apostélia. A palavra significa o quê? Remeter. O emissor refere de remeter, enviar. Enviar. O Antigo Testamento dá detalhes de enviar. E aqui no Novo Testamento é enviado, mas significa denominado uma só palavra. Enviar e enviado. É uma só palavra. Então, olhamos o significado de Shalian, a palavra significa agente ou emissário. É um termo alástico. Olhando no segundo o que a Torá nos dá, para uma pessoa habilitada por outra agir seu nome. O Shalian primeiro aparece na Torá na pessoa de Eliese, como eu te expliquei. No primeiro texto vai dizer que o Shalian aparece na pessoa de Eliese. Como que é isso? Olhamos aqui o conceito da representação autorizada no Antigo Testamento. Augusto Nicodemos, ele fala assim, ó, quero que vocês entendam. A questão de onde Jesus tirou o termo apóstolo é que sentido ele usou para nomear os 12 que escolheu, o mais provável é que encontremos a resposta nas escrituras do Antigo Testamento, ou seja, no mundo do judaísmo antigo. O Augusto Nicodemos dá detalhe que Jesus tenha tirado o termo apóstolo do Shalian, que seria que há alguns episódios no Antigo Testamento que nos mostra que a representação autorizada era uma instituição conhecida no Antigo Testamento entre os judeus ou os reis de Israel. Costumava enviar súditos como seus representantes legais para o cumprimento de uma missão. Lemos que o rei Josafá, durante o grande avivamento espiritual de Israel, ele envia um príncipe, né, a lei para o povo. E esse enviar, ele envia com um propósito. O emissário, ou seja, o enviar, o emissário, o agente, que é o Shalian, que na época se conhecia também como príncipe, ele vai fazer aquilo com um propósito. Então ele é comissionado a fazer aquilo, como o próprio Jesus Cristo foi comissionado. Por isso ele é conhecido como sacerdote. Ou seja, sumo sacerdote, Jesus Cristo e apóstolo. Ou seja, mostra ali a veracidade das funções que ele fez. E ele fazendo essas funções foi o comissionamento de enviar, remeter, a qual ele foi vocacionado a fazer. Então ele tinha que cumprir esse propósito. Então Augusto Nicodemos, ele relata isso muito bem claro. E esse texto você pode ver lá, você abrindo a sua Bíblia, você vai ver que vários de seus príncipes, para ensinar a lei do Senhor nas cidades de Judá, segunda Crônicas 17, capítulo 17, verso 7, verso 9, vai dizer que Josafá ele envia
os príncipes à cidade de Judá para ir evangelizar o povo, para ir pregar a lei, a palavra. Então veja que a palavra de Deus ela está sempre em observância. Olhamos aqui o verbo enviou, que ocorre no verso 7 de 2 Crônicas 17, capítulo 17, é o verbo enviar, que na Septuaginta também é traduzido como o verbo enviar, de onde vem o nome enviado, que foi o que eu acabei de falar, enviar e enviado. Então um texto, ele cruza com o outro e dá o mesmo sistema, o mesmo significado, a mesma posição. Então veja que na Torá, no Antigo Testamento, é aonde Jesus tira a origem do apostolado para concluir o apostolado no Novo, que seria o comissionamento dos 12, que é aonde eu vou chegar daqui a pouco. Então, analisando isso, você pode também pegar a sua Bíblia, e você vai ver lá, esses príncipes enviados representavam Josafá e tinha autoridade para ensinar a lei de Deus, conforme designação do rei de Judá. Eles saíram a Jerusalém e foram até as cidades em cumprimento de sua missão. A iniciativa foi totalmente do rei Josafá, e era isto que dava autoridade aos enviados. Você pode conferir lá em 2 Crônicas agora, capítulo 30, verso 1. Você vai entender mais amplo esse texto. Porque assim, irmão, muitos irmãos ele não tem conhecimento de um assunto e às vezes ele quer falar aquilo que não conhece. É melhor falar básico, simples, não precisa falar aquilo que você não conhece para que os irmãos não se percam. Mas fala básico e simples que os irmãos entendem. Eu sei que eu estou falando aqui para um povo aqui abençoado que tá vendo e vai ver esse vídeo, vai se regozijar com essas pérolas, mas eu quero que você coloque uma coisa em sua mente. Esse conhecimento, essa profundidade, essas pérolas que eu estou te falando, é algo que é para você colocar em prática, é para você ter como aplicação. Aqui eu estou dando aplicação óbvia, aplicação dos termos originais, né? Do termo a qual é escrito, porque o mais provável que encontramos no contexto do conceito apóstolo, no mundo judaico, conforme o Evangelho de Lucas, foi em Jesus, que foi o primeiro e usou a palavra que no período do Novo Testamento, para como ele designa os 12 discípulos que havia escolhido, é quando eles, aos quais também, olha bem, aos quais Deus também o nome de apóstolo. Você vai lá em Lucas 6,13, quando ele faz a lista da separação dos apóstolos. Mateus capítulo 10 e Lucas capítulo 6,13. Você vai ver que Jesus chama todos os apóstolos ali, depois de uma oração no monte. Não foi de qualquer jeito, porque muitos querem dizer que é apóstolo, quer dizer que é pastor, quer dizer que é evangelista, mas não espera o tempo de Deus, não espera a chamada, entendeu? Quer passar as barreiras. O cara não sabe nem pregar, o cara não sabe nem dar doutrina, o cara não sabe nem explicar um texto, já quer ser pastor, já quer ser apóstolo, e não é assim. Muitos têm pulado as barreiras, como eu falei aqui, ó, Efésios 4,14, e tem se acabado. Tem sido obreiros fraudulosamente no ministério. Tá ali, mas não serve para nada. O pastor, ele tem que ter rebanho. O pastor que não tem rebanho, ele é um pastor negligente. O que mais tem é obreiros aí que são negligentes. Tem título, mas não exerce a função. Eu quero trazer aplicação para a sua vida. A questão aqui, irmãos, não é só ter o título. É fazer. É fazer. O segredo do ministério é fazer. Não é eu querer, é eu fazer. É colocar em prática. Eu vejo aí, irmãos, que se você for falar isso para outros irmãos, você arruma briga, porque os irmãos não querem escutar, não querem ser repreendido. Olha bem, a escolha efetuada por Jesus dentro da larga companhia de seus seguidores, de um grupo dos 12 homens cujo os propósitos era que estivesse em suas companhias, pregassem e tivesse autoridade de curar, expulsar os demônios. Jesus deu essa autoridade para ele antes dele ser batizado com o Espírito Santo. Você não vai ver em lugar na Bíblia
pessoas já com esses dons vigentes, a não ser nos evangelhos, que Deus dá para eles, dons vigentes. Eles já tinham os dons, mesmo antes de ser batizado com o Espírito Santo. Aí você me pergunta, mas como isso, irmão Miqueias? Porque o próprio Jesus chama e dá, e manda eles fazer. Se Jesus deu e mandou ele fazer, ele deu porque ele era Deus, ele tinha total autoridade de mandar. Muita gente não entende isso. Então é pérolas que eu falo para você que vai abrir sua mente e você vai pensar, não como eu, mas você pode pensar até maior que eu. Então a questão é essa. Eu como base, como professor, como ensinar, eu estou aplicando e estou querendo também que você entenda a aplicação, não só o texto bíblico. Vamos partir aqui para o segundo tópico aqui, o colégio apostólico, para que nós damos mais ênfase a esses assuntos. Entende-se que o colégio apostólico, o grupo dos 12 primeiros discípulos de Jesus, convidado por ele a auxiliar seu ministério, o Salvador os separou e o nomeou primeiro, os primeiros escolhidos. Não eram homens perfeitos, mas foram vocacionados a levar a mensagem do Evangelho a todo o mundo. Mateus 28, 19 e 20. Pode ir lá em Mateus 28, 19 e 20. Que Jesus fala, Jesus chama ele para a missão e fala, vá, ou seja, batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Jesus dá o ide para eles ir. O ide ali é uma ordem imperativa. Eu quero até ler esse texto, que ele é muito importante, que muitas pessoas têm um conceito muito errado sobre esse texto. E eu quero fazer uma aplicação em cima desse texto aqui que nós vamos ler aqui agora. Mateus 28, 19 e 20 diz assim. Portanto, ide ensinar a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja o que o texto está dizendo. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. A ordem de Jesus. E depois você vai ver lá em Marcos 16, 15, que é ide pregai a toda criatura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a ordem foi dada, Deus atribuiu a ele dons, mesmo antes de ser batizado pelo Espírito Santo. Então, vemos aqui, de acordo com Stanley Walton, eles foram habilitados a exercer o ministério quando os estabelecimentos da igreja, até os estabelecimentos da igreja, eles foram mandados fazer. É diferente dos apóstolos de hoje, a qual se denomina pai apóstolo. Aí o cara ora lá, ora, Deus deu um dom para ele. Aí depois ele chega e fala, ó, Deus me revela aqui que a partir de hoje eu não sou mais apóstolo. Eu sou pai apóstolo. Aí se você não respeita o pai apóstolo e não chama ele de pai apóstolo, ele te repreende. Se você não chama ele de pai apóstolo, chama de pastor, ele já te critica. Porque você está chamando ele assim, porque está chamando ele assado, A ou B. Então veja que há um diferenciamento, irmãos. Há uma contextualização muito errada a respeito desse assunto. Eu quero que vocês entendam. Hoje em dia mudou-se o foco da palavra de Deus, irmãos. Eu fico abismado com o que eu vejo aí, muitos irmãos aí se denominando ser aquilo que não é, colocando artifúgio para fazer, para não fazer, para falar, para não falar. Isso aí é trágico, porque o apóstolo Paulo mesmo, ele cita muito bem essa questão. Aqui, olha bem. Aí o cara fala assim, me chama de pai apóstolo. Mas que intuito ele tem com esse título? Fala para mim. Resolvi que hoje o título de pai apóstolo não estava mais cabendo em mim. De agora em diante sou pai apóstolo e daquele que se tocar no ungido de Deus, do Senhor. Então,
Então veja que se mudou o foco, mas vamos continuar. Em outras palavras, os 12 apóstolos constituiu a base ministerial para o desenvolvimento e a expansão da igreja no mundo. Mas antes, como nos mostra a palavra de Deus, receberam o batismo com o Espírito Santo. Lucas 24, 49, Atos 1, 8 e em Atos 2. Você viu aqui, irmãos, que eles foram batizados em Atos 2. Deus falou que ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. O Espírito Santo desceu em Atos 2. Mas não quer dizer que eles não tinham dom. Deus já tinha dado os dons. Então isso mostra que também há dons que são residentes. Mas tem pessoas que não creem assim. É diferente, tem pessoas que não acreditam nisso. Mas é bíblico. Nós temos que analisar a Bíblia. E às vezes as pessoas criticam isso. Mas os dons, tem dons que são residentes e tem dons que não são residentes. Claro que tem casos específicos, tá bom? Só assemelhando aqui, para que eu não seja considerado como herege, né? Como eu vejo muitos irmãos aí que não aceitam a palavra e aí começam a criticar. Então, olhando para esse contexto, eu estou explicando bem visual, com aplicação, para que os irmãos tenham uma profundidade de texto e de contexto e de leitura. Terceiro, a singularidade dos 12. Aqui é importante ressaltar que o apostolado dos 12 tem uma conotação bem singular em relação aos demais encontrados em Atos e também nas epístolas paulinas. Se você for ver, aqui ele está se referindo também sobre Paulo. Né, sobre Paulo, e outro importante aspecto que ressalta aqui que o apostolado dos 12 tem uma conotação bem singular, né, aos demais encontrado em Atos. Né, e diferente daqueles que se dizem apóstolos, mas não é, como os nicolaítas. Né? Os nicolaítas, se eu não me engano, se não me falha a memória, eles que se diziam ser apóstolos, né? Mas eles não criam na ressurreição de Cristo. Então, para a pessoa ser apóstolo, ela tem que ser uma testemunha ocular, irmãos. Coloca isso bem na mente. Ela tem que ser uma testemunha ocular. Ela tem que andar, comer, beber, viver e ver a ressurreição de Cristo. Assim como o apóstolo Paulo viu a ressurreição. Claro que ele viu Cristo ressurreto, depois que ele já tinha ressuscitado. Mas continuando aqui, eles foram convocados pessoalmente pelo Senhor. Multidões seguiram Jesus por onde ele passava, Mateus 4, 25. E muitos se tornavam seguidores do Mestre, mas para iniciar o trabalho da grande comissão, apenas 12 foram convocados pessoalmente por ele, Mateus 10, 1 e Lucas 6, 13, que foi o que eu acabei de falar aqui anteriormente, explicando sobre esse assunto. Andam com Jesus durante todo o seu ministério, desde o batismo do Senhor até a crucificação. Os 12 andaram com o Mestre, aprenderam e conviveram com ele. Marcos 6, 7, João 6, 66 e 71. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, 21 e 23. Receberam a autoridade do Senhor, João 20, 21 e 23. Os 12 receberam de Jesus um mandado especial para prosseguirem com a obra da evangelização. Eles foram revestidos de autoridade. De Deus para expulsar os demônios, curar os enfermos e pregar o evangelho à humanidade. Olha lá em Marcos 16, 17 e 18 e confira em Atos 2, 4, quando ele desce o Espírito Santo. Então cada um deles foi vocacionado e confiado à autoridade de Deus, porque ele foi chamado, mas Deus já atribuiu a eles os dons. Então tem dons que são residentes e tem dons que não são residentes. Como eu falei desde o começo, eu estou tocando nessa tecla, porque eu vi alguns vídeos em relação a isso e eles não explicaram muito bem e ao meu ver, soaram como uma heresia, soaram como algo um pouco distorcido daquilo que as escrituras abrangem. Então, quero deixar claro esse ponto aí, porque é inegável, tá bom? O dom apostólico, Efésios 4:11, apóstolo é aquele que é enviado. O verdadeiro apóstolo, o que é o verdadeiro apóstolo? Baseia-se na pessoa e obra de Jesus Cristo, apóstolo por excelência, como nós lemos lá em Hebreus 3:1. O colégio apostólico
o grupo dos 12 primeiros discípulos enviado por Jesus. E os apóstolos atuais são os missionários enviados pela igreja do Senhor. Então, para a pessoa ser apóstolo hoje, no dia atual, não no meu modo de ver, eu sigo aqui uma linha de raciocínio ampla. Eu poderia colocar como positivo e como negativo. O apóstolo hoje, eu poderia colocar como negativo, que não tem apóstolo hoje. Mas eu posso denominar o apóstolo um missionário. Porque apóstolo é denominado de missionário. O apóstolo, o missionário faz o quê? Missão. O apóstolo, ele faz missão. Só que o apóstolo, na época de Jesus, qual ele escolheu ali os 12, o colégio apostólico, ele é fechado com 12. E desses 12, Jesus atribuiu poderes e autoridade, mas de uma forma mais ampla, porque ele poderia não só abrir igreja, mas eles poderiam escrever hoje o que nós estamos aqui falando. Eles, inspirado pelo Espírito Santo, eles escreveram e compilaram as escrituras, relatando como que foi, como que não foi. Então isso hoje aqui está em prova, em xeque. Então a autoridade dos apóstolos ali do colégio apostólico é diferente dos demais apóstolos que existiram, né? Assim como o apóstolo Paulo, se você for ver, o apóstolo Paulo também, ele foi um desbravador, porque tudo que ele fez, abrir igrejas, andar pela Europa toda, fazer e morrer pelo evangelho. Qual é o apóstolo hoje em dia que você conhece que morreu pelo evangelho? Fala para mim, escreve embaixo nos comentários e deixa aí. Eu não conheço um que morreu pelo evangelho, apóstolo que morreu pelo evangelho hoje, na atual século que nós vivemos. Então, apóstolo, ele é o quê? Ele é uma testemunha ocular. Ele andou com Jesus, comeu com Jesus, viu Jesus morrer e ressuscitar. Então, apóstolo é uma testemunha ocular. Então, hoje eu coloco apóstolo como negativo. Assim como Augusto Nicodemos, claro que ele é um reformador, ele fala que apóstolo bom é apóstolo morto. Para ele, então, não existe apóstolo. Porque se apóstolo bom é apóstolo morto, para ele não existe apóstolo. Entendeu? Então, nesse quesito, o apóstolo hoje pode ter o dom ministerial de apóstolo? Pode existir. Mas o apóstolo hoje, ele simboliza um missionário. É um desbravador, o que vai abrir igreja, o que vai para a Europa. Assim como o apóstolo Paulo fez. Por isso que o apóstolo Paulo, nós vamos chegar lá, ele se diz um abortivo. Vamos continuar. A síntese do tópico 1, o verdadeiro apostolado é centrado na única e exclusivamente em Jesus Cristo, pois ele é apóstolo enviado do Pai. Deus é o apóstolo enviado do Pai, a qual ele deu fazer a missão, a qual eu falei no começo. Continuando aqui. O segundo tópico, 2, apóstolo Paulo. Saulo, em sua convenção, Saulo foi um judeu da cidadania de Romana, educado aos pés de Gamaliel, e também em seu ministério é um importante mestre do judaísmo. Atos 22, 3 a 25. Ele era intelectual, fariseu, foi perseguidor dos cristãos. Entretanto, o caminho de Damasco em busca dos cristãos que havia fugido devido à perseguição em Jerusalém e em cartas de autorização para prendê-los, e Saulo teve uma experiência com um cristão, teve uma experiência com Cristo ressurreto, que é Atos 9, 1 até o 22, você pode ler lá. A sua vida foi inteiramente transformada a partir desse encontro pessoal com Jesus. De perseguidor, passou a ser perseguido. De Saulo, o fariseu, a Paulo, o apóstolo dos gentios. Então, olhando para o texto, e o texto ele é amplo, Paulo aqui, ele tinha 5 idiomas. Paulo, ele foi o homem mais instruído, porque na época dele existia um rabino chamado Gamaliel. Gamaliel era um dos melhores, número 1 da época de Paulo.
Ou seja, Gamaliel era um dos maiores teólogos, rabino da época, lá, estudioso, né, das leis da Torá, do Antigo Testamento ali, e todo esse enredo. Então, o apóstolo Paulo, sendo instruído na língua hebraica, ele escreve o Novo Testamento, as 13 cartas em grego, ele fala helenístico e fala aramaico, e também fala tem outro idioma que ele fala, se eu não me engano, é o siriaco. Se não me falha a memória. Então, assim, o apóstolo Paulo ele tem 5 idiomas. É um homem mais instruído da época. O homem mais instruído. Então, todo esse conhecimento ele transfere para o Novo Testamento, aplicando não só aquilo que ele conhecia, mas trazendo a veracidade das coisas que agora ele passa a saber, depois que ele tem um encontro com Cristo, ressurreto. Por isso que ele fala, eu fui o último dos apóstolos, eu fui abortivo, eu fui enxertado na videira. Ele se coloca como que ele foi um dos enxertados na videira, como o único abortivo, né? Então, olhando todo esse enredo, o apóstolo Paulo, ele recebe cartas para Damasco, um homem que é perseguidor, um homem que mata crente, um homem que prende crente, pega crente e leva para Jerusalém. Ele pega carta com Caifás e vai levar para Damasco para distribuir em várias sinagogas para pegar o povo e prender e matar. Então Jesus fala com ele lá em Atos 9. Quero deixar aqui aberto aqui já, ó para você ver o que Jesus fala com ele em Atos 9. É muito importante isso aqui, porque para nós termos ciência do que é uma aplicação e do que o texto fala. Olha bem, e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para a sinagoga, a fim de que encontrasse algum daquelas seitas. Saulo considerava ali o cristianismo como seita. Certo que o cristianismo não era nem conhecido, o cristianismo para se conhecer depois de Atos 5 em diante. Né? Alguns falam que foi a partir de Atos 2, depois do batismo do Pentecoste. Né? Então, veja bem, homens, quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém, e indo a caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz ao céu, e caindo em terra ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem és, Senhor? E disse o Senhor, eu sou a Jesus a quem tu persegues, duro é para te recalcitrar contra os agrilhões. Aqui tem uma revelação muito profunda. O que é agrilhões e recalcitrar? Né? Claro que eu não vou chegar nesse ponto hoje, porque não vai dar tempo. Mas, então aqui, Jesus se revela para ele. Então aqui, esse é o estado que ele entende, que é a revelação do pleno Jesus ressurreto. Jesus ressurreto aparecendo para ele, ele vendo Jesus, e ele entende, quando ele fica cego, que agora o intuito dele é levar a palavra a qual ele foi vocacionado, chamado. Então isso se torna o quê? Uma comissão. Ele foi chamado ali. Ali foi o chamado dele de missionário, ou apóstolo Paulo, como nós conhecemos, que é apóstolo dos gentios. Então, continuando aqui o tópico 2, um homem preparado para servir dos 27 livros do Novo Testamento, 13 foram escritos pelo apóstolo Paulo. Qual grande tratado teológico encontramos em suas epístolas? Aos Romanos, o seu legado teológico foi grandioso para o cristianismo, mas para ele, da intelectualidade teológica, o apóstolo dos gentios levou uma vida de sofrimento por causa da pregação do cristão ressurreto. Eis a declaração apostólica que denota a verdade, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e desde já a coroa da justiça me espera, né? Então nós entendemos que aqui, o apóstolo, por que eu falei apóstolo bom é apóstolo morto? Assim como o apóstolo Nicodemos falou. O reverendo Nicodemos falou. Porque ele falou isso. Porque tem um significado. Todos os apóstolos, eles deram a vida por Jesus. Eles deram a vida pelo evangelho. Hoje em dia você vê aí que os apóstolos, eles não dão a vida pelo evangelho. Eles querem pregar o quê? Teologia da prosperidade, eles querem pregar
Eles querem pregar aí milagre, é culto do milagre, é culto da revelação, é culto disso, é culto daquilo. O culto ele não tem que ser assim. Isso aí não é doutrina bíblica. Culto de milagre, culto de revelação, culto de dom, culto disso, culto daquilo. Isso aí não é doutrina bíblica. Culto de fogueira santa, isso não é doutrina bíblica. Doutrina bíblica é aquele que a palavra fala. Lá o que foi escrito. Como nós estamos falando de dons ministeriais e dons de ministério, doutrina bíblica é isso, é o conjunto. É o conjunto. Cada um foi atribuído o quê? A unidade da fé, para o conjunto contribuir com a igreja. Um tem salmo, outro tem doutrina, outro tem palavra, outro tem profecia, outro tem revelação, entendeu? E assim o conjunto e a igreja permanece forte e firme. Assim como o apóstolo Paulo estabelece lá na igreja de Aos Corinto, né? Ele escreve ali a igreja de Corinto e ele corrige severamente por causa disso. Não estava tendo ali uma comunhão sadia, não estava tendo ali princípios bíblicos que eles estavam obedecendo. Pelo contrário, ele estava vigenciando a palavra. E isso aí acaba se tornando um ponto de interrogação, porque muitos têm se perdido desse caminho. Mas vamos se adiantar aqui. O termo apóstolo se aplica a certos líderes que estão no Novo Testamento. O verbo apóstolo significa enviar alguém a missão especial como mensageiro. Eu já falei sobre isso, né, irmãos? Então eu vou partir aqui mais para frente. Aqui, tópico 3. O menor dos apóstolos. O apóstolo Paulo não pertencia ao colégio dos 12. Ele não andou com Jesus em seu ministério terreno e nem testemunhou a ressurreição do Senhor. Requisitos indispensáveis para um grupo dos 12. Atos 1, 21, 13. Olha bem isso aqui, irmãos, eu quero deixar claro. Quando ali em Atos 1, quer ver? Eu vou abrir aqui o 21. Cadê Atos? Atos dos Apóstolos. 21. Achei. Atos dos Apóstolos 21, 23. Antes de eu ler aqui o versículo bíblico, eu vou terminar de fazer a minha colocação. Humildemente, o apóstolo reconheceu que não merecia assim chamado, pois considerava-se um abortivo, como que nascido fora do tempo, o menor de todos. 1 Coríntios 15, 8, 9. Entretanto, o Senhor se revelou a ele ressurreto, Atos 9, 4, 5, a qual eu já falei, né? E ensinou-lhe todas as coisas. O apóstolo recebeu o evangelho diretamente do Senhor, Gálatas 1, 6 a 24. E 1 Coríntios 11, 23. Embora o colégio apostólico tenha reconhecido o apostolado paulino, Gálatas 2, 6, 10, 2 Pedro 3, 14 e 16, as igrejas plantadas por ele eram o selo do seu ministério apostólico. Então veja que até os apóstolos reconheceu o apostolado de Paulo. E ele reivindica isso em 1 Coríntios capítulo 9, verso 2, que nós vamos falar. Ele reivindica isso na carta de 1 Coríntios. Ele fala do selo do seu apostolado, porque muitos eram apóstolos na época, mas não eram apóstolos verdadeiros, eram fraudulosamente mentirosos. Era apóstolo que não cria na ressurreição, era apóstolo que se dizia ser apóstolos de Cristo, mas não eram. Então nós entendemos aqui 4 princípios que o colégio apostólico, mesmo colocando Matias, né, olha bem, porque isso aqui é outra pérola que você não sabe, você vai ficar sabendo agora. Matias ele foi separado como por... eu vou ler aqui para ficar melhor. E apresentando dois José chamado Balsabás, ou Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias, e orando disseram: Tu, Senhor, conhecendo o coração de todos, mostra qual desses dois tem escolhido, para que tome parte desse ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir a seu próprio lugar, e lançando-lhe sorte caiu sobre Matias, e por voto comum foi cortado os 11 apóstolos. Então assim, aqui há uma reivindicação muito clara
porque o apóstolo Paulo, ele foi propriamente escolhido pelo próprio Senhor. Ele viu o Senhor ressurreto. Já que Matias, ele foi escolhido pelos 11 apóstolos. Eu quero deixar isso bem claro. E por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Ele foi contado com os 11. Não foi com os 12, porque senão tinha que ser 12 aqui. Foi contado com os 11. Então, Matias foi incluído para suprir ali a morte de Judas, mas não quer dizer que ele foi incluído no colégio apostólico, porque o colégio apostólico, irmãos, ele foi separado só os 12, e só aqueles 12 é que foi separado pelo próprio Senhor. Esse Matias, ele foi separado por sorte, como diz o texto. O texto fala aqui, ó, e foi lançado-lhe sorte e caiu sobre Matias. Sorte era algo do judaísmo antigo que eles faziam e lançava sorte sobre a pessoa e aí caía sobre aquele irmão, era aquele irmão, entendeu? Então, claro que não vai dar para me explicar aqui, porque é um pouco amplo isso aí para explicar, mas era mais ou menos isso. Eu quero que você entenda aí a aplicação minha para você ter um conhecimento visionário sobre esse assunto. Então, depois daí, desce o Espírito Santo no capítulo 2, e depois do capítulo 2 agora, não é mais separado por sorte, como é uma coisa do judaísmo, agora é separado com e pelo Espírito Santo. É o próprio Deus que ordena, porque o Espírito Santo é Deus. Então o próprio Deus ordena, o Espírito Santo fala. Então ali no capítulo 13 de Atos, você vai ver ali, tá todo mundo orando no cenáculo, e aí o Espírito Santo manda o quê? Apartai para mim a Barnabé e a Paulo, a que eu vos tenho ordenado aqui, ó. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Manabé, Simeão, chamado de Gilúcio, e Sirineu e Manaé, que foram criados com Herodes, e o Tetraca e Saulo. Então ali, em oração, servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito: apartai-me, Barnabé e a Saulo, para a obra que eu vos tenho chamado, ou ordenado em algumas traduções bíblicas. Então, assim, entenda bem que não é bagunçado como muitos irmãos vê aí hoje em dia, não, tá? Biblicamente falando, eu vejo coisas aí que eu fico abismado e não tem respaldo bíblico. E isso aí acaba deturpando a palavra de Deus e trazendo uma nova doutrina que não se pode impor sobre a igreja. Porque o único fundamento estabelecido é esse. Nós estamos seguindo um fundamento já estabelecido, que é pela doutrina dos apóstolos e dos profetas. Quando cita profeta, fala da profecia do Antigo Testamento. Quando fala apóstolo, porque a doutrina está estabelecida sobre os apóstolos. Outra coisa interessante falar aqui é que a doutrina foi dada por eles, a igreja. Foi ele que estabeleceram. Por isso que aqui em 1 Coríntios, olha o que o apóstolo Paulo fala, que eu falei que eu ia ler para os irmãos aqui agora. 1 Coríntios 9:2. Cadê? 9:2. Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado, e esta é a minha defesa para com os que me condenam. Não temos nós direito de comer e beber. Claro que aqui ele está falando sobre o direito, a liberdade dos direitos dos dons do apóstolo. Ele está reivindicando o seu apostolado, colocando em xeque aquilo que o próprio Jesus ressurreto entregou. Então, assim, a comissão é essa. Essa é a comissão. Vamos continuar aqui para tomar tempo. Paulo viu o Cristo ressurreto e esta era a sua credencial apostólica. Compreendo que os irmãos entenderam muito bem essa aplicação. Terceiro, apostolicidade atual, em Efésios 4:11, que foi o que eu falei. Ainda há apóstolos? Irmãos, ainda há apóstolos? Pergunto para você. Escreva embaixo, coloca a sua conclusão, vamos analisar o texto. No sentido escrito do termo, de acordo com a sua singularidade, há apóstolo como os 12, não mais existente. A palavra de Deus diz que durante o milênio os 12 assentarão sobre os tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Mateus 19:28. Os seus nomes também estarão registrados nos 12 fundamentos da cidade santa. Lá em Apocalipse 21.
Eu vou até abrir aqui porque é muito interessante isso aqui, porque esses 12 apóstolos, eles vão julgar as 12 tribos de Israel. E às vezes os irmãos, eles não falam isso e deixam isso à meriva, achando que esses apóstolos aqui de hoje vai julgar. Não é os de hoje não, é os 12, é o colégio apostólico a qual foi chamado. Então, olhando bem aqui o texto, ó, e tinha um grande alto muro com 12 portas, 12 portas, e nas 12 portas, 12 anjos, e o nome dos escritos sobre elas são os nomes das 12 tribos de Israel. Da banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte 3 portas, da banda do sul 3 portas, e da banda do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então esses 12 apóstolos do Cordeiro vão julgar as 12 tribos de Israel. Olhando aqui, ó, o colégio apostólico foi formado por um grupo limitado de discípulos, não havendo, portanto, uma sucessão apostólica. Depois dele não existiu sucessão apostólica como a dos 12. Então não tem como atribuir aquilo que não foi sucessivamente atribuído. Então, assim, existem os dons ministeriais de apóstolo, hoje em dia vigente, existe, mas não de apóstolo como foi os dele. Então eu posso colocar aqui como apóstolo missionário. Eu posso chamar alguém de apóstolo? Posso. Do declive de missionário, não de apóstolo como foi, porque os apóstolos da época, ele tinha todo esse gabarito para eles cumprir. E todos eles deu a vida por Cristo. Eu não conheço um apóstolo que morreu por Cristo. Se alguém conhecer aí no século XXI, me avise. Então, segundo tópico, apóstolos foram os 12. As cartas aos Efésios apresentam a vigência do dom ministerial de apóstolo. O teólogo Stanley Walton informa-nos que o Novo Testamento indica que havia outros apóstolos também e havia sido dados como dons à igreja. Entre estes se acham Paulo e Barnabé. É verdade, irmãos. Entenda bem. Eu falei que Paulo, ele foi um abortivo, né? Olha o que Paulo fez. Eu quero que você entenda isso, que aqui é uma linha que eu fiz aqui de pensamento. Paulo, ele nasce em Tarso da Sicília. Você vai ver lá em Atos 22, 3, ele falando. Persegue cristão, caçando em Jerusalém. Atos 22, 3, ele fala também lá em Atos. Isso é em 29 depois de Cristo. 30 depois de Cristo, o encontro com Cristo indo para Damasco. Isso foi em 30 anos depois de Cristo. O apóstolo Paulo tem um encontro. Aí depois, entenda bem, 30 depois de Cristo ele vai a Jerusalém e fica 15 dias lá. Atos 9, 26 e 29 e Gálatas 1, 18 e 19. Em 33 depois de Cristo, você vai ver que o apóstolo Paulo, separado pelo Espírito Santo, é a primeira viagem dele em Atos 13, a qual eu falei também. Em 44 depois de Cristo, reunião em Jerusalém, Atos 15. Você vai ver lá que o apóstolo Paulo está indo já em outra missão. 48, 50 depois de Cristo, 48, falando 48 anos a 50 depois de Cristo. Fica 3 anos em Éfeso, o que? Escrevendo as cartas paulinas, mandando. E Atos 19, 1, 10 e 20, 31. Você pode analisar lá. 52 depois de Cristo, preso em Jerusalém novamente. É quando ele volta. Né? Preso em Jerusalém. Atos 21, 27, 33, 23 e 23. 26 e 32. Você pode ver lá. 54 a 56 depois de Cristo, ele aprisionado em Roma, depois solto. Aí já é outro período que ele é aprisionado em Roma e depois ele é solto. Então, Atos 27, 1 e 28 e 16, 31. E agora, definitivamente, que é em 62 a 63, depois de Cristo, preso em Roma, julgado e executado, que é onde ele escreve ali 2 Timóteo 4, 6, 8, dando a instrução que combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então, apóstolo Paulo
como abortivo. Agora acrescentamos aqui também ao mensageiro nomeado e comissionado a algum propósito, que Epafrodito. Epafrodito foi um mensageiro, foi um apóstolo nomeado à igreja de Filipos, enviado por Paulo. Vamos dar uma olhadinha lá nesse Epafrodito. Quando fala enviado, se refere a apóstolo, enviado, embaixador. Então, vamos analisar aqui à luz do contexto bíblico. Cadê? Capítulo 2, verso 25. Que diz assim: 2:25. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nos combates e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Então veja, os companheiros de Paulo eram os mensageiros e apóstolos, enviados pelas igrejas e por elas comissionado. É o que eu acabei de falar agora para vocês, irmãos. Eu vou até abrir aqui, ó, 2 Crônicas, ou 2 Crônicas não, 2 Coríntios, capítulo 8, verso 23, para que os irmãos entendam melhor esse assunto, dessa aplicação que eu estou elaborando aqui. Quando a Tito, meu companheiro e cooperador para convosco, quando a nossos irmãos são embaixadores da igreja de glória de Cristo. Então, muitos eram apóstolos na época e muitos se consideravam apóstolos, porque Eusébio de Cesareia, um dos pais da igreja, claro que tem que ter aqui, né, irmão, para os irmãos compreender, um dos pais da igreja, Eusébio de Cesareia, ele fala que quando Jesus separa ali os 70 discípulos ou os 70 apóstolos para ir à missão, já existia mais de 500 apóstolos. Já existia mais de 500 apóstolos. Então, para você ver que apóstolos já existia até na época de Jesus. O próprio pai da igreja aqui, Eusébio de Cesareia, está dizendo. Então, assim, olhando também aqui à luz de Atos 14, 4, 14, bem como os parentes de Paulo, Adrônico e Júnias, vamos lá para Romanos, porque aqui tem uma expressão que eu quero explicar aqui, porque eu vejo que muitos irmãos se debatem, né, sobre esse assunto. Eu quero relatar aqui aprofundadamente. Aqui fala, ó, 16:7 fala assim: saudai a Adrônico e a Júnia, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre apóstolos e que foram antes de mim em Cristo. Aqui eles estão chamando quem? Paulo está chamando Adrônico e Júnias de apóstolo. Claro que Adrônico é um homem, mas Júnias, muitos teólogos, estudiosos, dizem que seria uma mulher. Outros falam que seria um homem, mas se for homem, Júnias não poderia ser apóstolo. Então eu creio que possa ser uma mulher, Júnias, por ser apóstolo. Por isso que ele está falando, saudai. Aí logo no Novo Testamento e no primeiro século da igreja, o termo apóstolo recebeu um significado mais amplo, de um dom ministerial distribuído à igreja local. Então esse dom ele era residente e esse dom era atribuído à igreja local. Então entenda. Terceiro ponto, ministério apostólico atual. Não há sucessão apostólica, como eu falei para vocês no começo. Essa é uma doutrina formada pela igreja romana e infelizmente copiada por algumas evangélicas para justificar a existência do papel. O ministério dos 12 não se repete mais. O que há é o ministério do caráter apostólico atualmente. Os missionários enviados para evangelizar povos não alcançados pelo evangelho são dignos de serem reconhecidos como os verdadeiros apóstolos de Cristo, como homens como John Wesley, William Carey, cognado pais das missões modernas, Hudson Taylor, Martin Lloyd King, né, ou Martin Lloyd Jones, né, Gunnar Vig, Daniel Berg, irmão André e tantos outros entre
em tempos recentes foram verdadeiros desbravadores apostólicos. Cidade e até países foram impactados pela instrumentalidade desses servos de Deus. Então, assim, irmão, é difícil você colocar que existe hoje apóstolo. Então é muito difícil você colocar se existe. Então muitos fica que não existe, outros fica que existe. Por quê? Porque é aquilo que eu te falei, o apóstolo ele tem que morrer pelo evangelho, ele tem que copilar cartas, ele tem que abrir igreja, ele tem que fazer, né, tem que colocar doutrinas novas, e a Bíblia fala que as doutrinas que já foram colocadas não tem como pôr mais. Então, apóstolo daquele gabarito, daquele gabarito, não existe mais. Tem apóstolo? Tem muitos. Eu não quero citar nomes aqui que você vai ver. Mas os apóstolos de hoje é Fogueira Santa, os apóstolos de hoje é Teologia da Prosperidade, os apóstolos de hoje é Copo de Água em cima da televisão, os apóstolos de hoje é o Machado de Arcanjo, os apóstolos de hoje é culto de revelação, é culto de milagre, é dom da profecia. Os apóstolos de hoje é tudo isso aí. Mas e a palavra? Fica onde? Então, fica difícil. Conclusão. Nos moldes do Colégio dos Doze, o ministério apostólico não existe atualmente. Entretanto, o dom ministerial de apóstolo citado por Paulo em Efésios 4:11 está em plena vigência. Pastores experimentados, evangelistas e missionários que desbravaram os rincões de nossos pais ou em países inimigos do evangelho são pessoas portadoras deste dom ministerial, são os servos verdadeiros e apóstolos da igreja de Cristo hoje. Então, assim, eu observei em toda a minha caminhada com Cristo, existiam homens, né? Homens, você pode ler lá o livro História Heróis da Fé, você vai ver lá homens que deram-se a vida pela palavra, pelo evangelho, por Cristo, como apóstolo, mas não se intitulou ser apóstolo. Um deles é Billy Graham. Billy Graham, quem olha para Billy Graham, né, você vai ver o gabarito que Billy Graham ele fez. Então, pode puxar muitos outros aí. Então, assim, você vê que mudou-se o foco, né? Hoje em dia o título vale mais do que o ofício que você exerce. Então o título vale mais. Quem é pastor, quem é mestre, quem é isso, quem é apóstolo, quem é tal, o título vale mais. E não é isso. A palavra de Deus não mudou. Mas aqui fica esse estudo para edificação das vossas vidas. Agradeço a Deus pela comunhão dos irmãos que me assistiram, que compartilharam, que se regozijaram. Esse canal é um canal público, sem fins lucrativos, é um canal onde nós fazemos de livre e espontânea vontade, falando a verdade da palavra. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor Jesus. Muito obrigado.